Você começa lá a praticar, você fala, não tô entendendo o que ele tá falando. Aí o que você faz? Você deixa de lado. Aí você tá lá ouvindo, você fala, nossa, não, já tô muito cansado, tá muito difícil ficar ouvindo isso aqui. Você desiste. Você tem que colocar na sua cabeça que enquanto você estiver praticando isso aqui que eu vou te passar, você não está fazendo isso por diversão. Você está treinando. Vai chegar um momento em que você vai fazer isso, mas esse momento não é agora. Você não vai conseguir falar muito bem se você não melhorar o seu listening. Seu listening tá aqui, vamos dizer, você entende ali 50% do que você ouve. Você não vai conseguir falar melhor do que você ouve. Você pode ficar aqui praticando o dia inteiro, todo dia, a sua fala. Se você ficar só conversando, mas não ficar exposto ao idioma, se você não criar esse espaço aqui, você não vai ter como melhorar o seu speaking. Hello again and welcome back to Blimey English. Welcome to another live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Essa aula de agora, essa live de agora que eu vou fazer é para te ensinar e para te ajudar a melhorar o seu listening para o teste do IELTS. Ontem eu fiz uma live sobre como você faz para melhorar o seu reading, a sua habilidade de ler, e hoje eu vou te ajudar a melhorar a sua habilidade de entender o que está sendo falado, tá? É isso que eu vou fazer com você nessa live aqui de hoje. Quem é que tem problema com o listening aí? Já vai falando aí para mim na live aí, você que está no Instagram, já vai me dizendo quem é que tem problema com o listening. Você tem dificuldade de entender as coisas que as pessoas estão falando para você? Você tem dificuldade de entender coisas que você ouve na televisão, conversa de rádio, podcast, filme, série, se tem esse tipo de dificuldade, é isso que a gente vai ver hoje aqui, como que faz para resolver, tá? A Anitta perguntou, a live de ontem ficou salva? Não, ela ficou salva, mas eu vou levar um tempo para poder editar ela e tal, então ela vai sair só mais pra frente, não vai sair hoje, tá? Olha ali, a Liz já falando, Liz já falando ali, eu tenho problema com listening, a Elaine também, o Zé Mário ali cumprimentando, muito bem. Seguinte, quais são as dificuldades com o listening, né? Quais são as dificuldades que a gente encontra ao praticar essa habilidade do teste do listening? Não do teste do listening, nós. Quais são as dificuldades que a gente encontra ao praticar essa habilidade do inglês, que é o listening? O inglês tem 4 habilidades, né? O listening, o reading, o writing e o speaking. E hoje nós vamos trabalhar as habilidades aqui no listening, tá? Geralmente, as dificuldades são não conseguir entender o que está sendo falado, ficar cansado na hora de praticar ou desistir de praticar. Você começa lá a praticar, você fala, não tô entendendo o que ele tá falando. Aí o que você faz? Você deixa de lado. Aí você tá lá ouvindo, fala, nossa, não, já tô muito cansado, tá muito difícil ficar ouvindo isso aqui. Você desiste. Então, geralmente, essas são as dificuldades. Eu fiz aqui uma lista de ações para você poder mudar isso na sua vida e melhorar a sua prática do listening, tá bom? Muito bem. Quando a gente vai praticar o listening para a gente poder levar o nosso inglês para um outro patamar, quando a gente vai praticar essa habilidade para melhorar o nosso inglês como um todo e ainda mais para o teste do IELTS, a gente tem que ter claro na cabeça uma coisa muito séria. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você praticar o listening para você melhorar a sua compreensão, seja na hora do teste, seja para sua vida, esse treino que eu vou te passar aqui de praticar o teste do listening não é passatempo, tá? Isso aqui que eu vou te falar, essa lista de atividades que eu vou te passar aqui, não é um passatempo. Você tem que colocar na sua cabeça que enquanto você estiver praticando isso aqui que eu vou te passar, você não está fazendo isso por diversão. Você está treinando, tá? Você está treinando. Não é para você ficar escolhendo só coisas que você gosta, ou só coisas que você entende, só coisas que te deixam na sua zona de conforto. Não. Você não está assistindo, você não está ouvindo, você não está ficando exposto ali por diversão, por lazer. Vai chegar um momento em que você vai fazer isso, mas esse momento não é agora. Então, já comece, se você está anotando aí, eu sei que o pessoal vai fazendo o resumo da live aí, né? Se você está anotando aí, já anote isso, tá? Praticar o listening para poder melhorar a compreensão não é um passatempo. Você não está fazendo isso por diversão. Eu vou te passar aqui alguns podcasts no final. Você tem que pôr na sua cabeça que você não está ouvindo eles por diversão.
Você está ouvindo para treinar. É diferente, beleza? Muito bem. Vamos lá. Por que que é importante você praticar o seu listening, tá? Por quê? São dois motivos grandes, dois motivos principais que eu enxergo aqui para você praticar o seu listening, tá? Primeiro de todos é porque o listening é uma das habilidades dominantes. Já me ouviu falando das habilidades dominantes? Eu acabei de te dizer que o listening tem quatro, não o listening, que a língua inglesa tem quatro habilidades, né? O listening, reading, writing e speaking. O listening é uma das habilidades dominantes. Significa que ele domina as outras habilidades. Se você não trabalhar o seu listening, você não vai ter espaço para melhorar as outras habilidades, tá? O listening e o reading são as duas habilidades dominantes. O writing e o speaking são as habilidades subordinadas. Por quê? Você só vai conseguir melhorar essas duas se você melhorar com o seu listening e com o seu reading. Entende? Esse é o primeiro e principal motivo aqui para você dedicar tempo praticando o seu listening. Você não vai conseguir falar muito bem se você não melhorar o seu listening. Seu listening está aqui, vamos dizer, você entende ali 50% do que você ouve. Você não vai conseguir falar melhor do que você ouve. Você pode ficar aqui praticando o dia inteiro, todo dia, a sua fala. Se você ficar só conversando, mas não ficar exposto ao idioma, se você não criar esse espaço aqui, você não vai ter como melhorar o seu speaking. Beleza? Faz sentido para você até aqui? Me diga aí nos comentários como que você está recebendo essa notícia aí. Até aqui tá tudo tranquilo para você? Ó, o segundo motivo pelo qual você tem que passar um tempo da sua rotina, né, investindo no listening, é porque o listening, ele não só é uma habilidade dominante, como ele também, ele não só vai criar esse espaço para você trabalhar as outras habilidades, como ele vai ajudar as outras habilidades a ficar melhor, tá? Ele vai possibilitar que as outras habilidades fiquem melhores. Ele afeta as outras, não as outras possibilidades. Ele afeta as outras habilidades, tá? Vou te dar um exemplo. Talvez você não esteja conseguindo enxergar como que o listening vai afetar o seu speaking, como que o listening vai afetar o seu reading e como que o listening vai afetar o seu writing. Será? O que vocês acham? Vou te dizer aqui como que ele afeta cada uma. Vamos começar pelo speaking, que é o mais óbvio, tá? O speaking vai ser afetado pelo listening como? Quanto mais você escutar as pessoas falando, mais você vai tender a repetir aquilo que as pessoas estão falando. Não o que elas estão falando propriamente dito, mas a forma com a qual elas falam. Quanto mais você fica exposto a pessoas falando, mais você vai entender pessoas falando e você vai conseguir falar melhor, porque você vai você vai começar a perceber nuances, você vai começar a perceber situações da pronúncia que você não percebe quando você não faz o listening. Por isso que ele é tão importante, tá? Segundo, como que o listening melhora o seu reading? Talvez você não consiga enxergar como que você vai ler melhor se você ficar mais exposto ao listening. Será que alguém consegue imaginar aqui? Me diz aí nos comentários se você consegue enxergar como que você, praticando o seu listening, vai ficar melhor no seu reading. Seguinte, é muito simples. É muito simples. Quem aqui já tentou ler em voz alta? Quando você lê em voz alta, você descobre que talvez você não lia tão bem assim. Não é assim que parece? Você começa a gaguejar, você começa a travar na hora de pronunciar. Então, quanto mais você pratica o seu listening, mais fluida fica a sua leitura. Quanto mais exposto ao que as pessoas falam, ouvindo mais, mais você vai ser capaz de ler de uma forma mais fluida. Você vai começar a ler mais rápido e você vai começar a ler melhor. Por quê? Mentalmente, você está lendo ali e tem uma voz na sua cabeça, né? E mentalmente, essa voz tem um ritmo. Que ritmo é esse? Se você não pratica o listening, entende? Vai ser um ritmo todo quebrado, todo desconcertado, que não tem sentido nenhum. Por isso que a leitura é muito difícil quando você não pratica o listening. Por último, o writing. Como que o writing se relaciona com o listening? Lembra dessa voz interna que eu acabei de falar?
Vê se não é assim, ó. Você tá lá escrevendo. Você vai pegar a caneta, você vai escrever alguma coisa. Enquanto você tá escrevendo, você tá lá pensando assim, ó. Você está pensando nas frases, né? Você está construindo as frases na sua cabeça e você está pensando. A voz interna é a voz que você está ouvindo na hora de escrever. Então, quanto mais você fica exposto ao listening, mais natural esse ritmo interno de ditar o que vai ser escrito vai ficar para você. Beleza? Muito bem. O próximo ponto que eu tenho aqui para você é bem importante também, que é o que acontece com você quando você não pratica o reading. O que acontece com você quando você não pratica o listening? Se você não praticar o listening, algumas coisas bem graves vão acontecer com você. A primeira delas, você vai ficar estagnado. O que é ficar estagnado? Você vai ficar parado ali. É o famoso platô. Talvez você se sinta assim, você está aí no nível intermediário há muito tempo. Você está no intermediário? Me diz aí, que nível que você é? Você é básico, você é intermediário ou você é avançado? Se você está no intermediário, provavelmente você pode estar nessa situação aqui, de estar estagnado, de não conseguir melhorar o seu inglês. Você estuda há anos, e o seu inglês não melhora. Você se sente assim? Ou você conhece alguém que está nesse nível? Você sabe que a pessoa vai lá, ela faz cursinho há 3, 4, 5 anos, mas ela não melhora o inglês dela. Ali, ó, de 048, listening é a principal habilidade em qualquer idioma. Exatamente, exatamente. Você fica estagnado quando você não pratica o listening, porque você vai chegar até um ponto que você consegue entender alguns contextos do dia a dia, mas você não consegue passar daquilo. Então, essa é a principal coisa que acontece quando você não pratica. Olha ali, o Elton falando que estagnou. E esse é o motivo. Porque quando você não pratica o listening de forma consistente, você deixa de receber aquela carga de exposição ao idioma. E aí você vai ficando ali naquele platô. E você acha que você não consegue mais subir de nível. Quando, na verdade, você tem apenas que alterar a sua estratégia, tá? Ali, ó, Gima Gretchen também falou, estagnei, mesma coisa, tá? Então, esse lugar é um lugar muito perigoso, né? Desse platô, porque é aí que muita gente abandona por completo o inglês. A pessoa desiste. Ela acha que ela não dá conta de aprender, ou ela acha que ela tem uma dificuldade. Ninguém tem essa dificuldade. Não existe essa pessoa incapaz de aprender. Entende? A segunda coisa que acontece com você, e essa é bem direta, a segunda coisa que acontece com você quando você não pratica o seu listening é você demora muito mais tempo para passar no teste do IELTS. Simples. Se você quer passar no teste do IELTS, sei lá, o tempo que você tem, talvez você tenha 3 meses, talvez você tenha 6 meses, talvez você tenha 1 ano. Quanto tempo você tem? Escreve aí para mim nos comentários. Quando é que você quer fazer o teste do listening? Quanto mais você demora para praticar a habilidade do listening, mais você vai demorar para passar no teste do IELTS. Elas estão diretamente ligadas, tá? Porque você vai precisar entender o que está sendo falado com você no seu teste do listening, beleza? A terceira coisa que acontece, ó, o pessoal falando ali, ó, quando você pratica o listening, você aprende sem perceber muitas expressões idiomáticas, gírias, que são os slangs, e construções de frases. Exatamente, Andira. É isso aí. Você vai percebendo todas essas nuances de forma natural. É isso que acontece quando você fica exposto ao idioma, tá? Diz, 1 hora de listening no mínimo por dia é o essencial. Pois é, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Terceira coisa que acontece com você, se você não pratica o seu listening, você não vai desenvolver uma compreensão competente. O que é uma compreensão competente? Quem aqui que está na live aqui assistiu os stories que eu postei hoje? Se você está assistindo pelo YouTube aí, eu vou deixar o vídeo aqui para você depois para você ver. Esse aqui que foi o vídeo que eu pus nos stories. Well, the mother says we had to go anyway. We hadn't much a choice in the matter, but sure. It's a cold journey to school this morning. Oh, God, you wouldn't belong getting frostbite. Quanto desse vídeo você conseguiu entender? Você que assistiu o vídeo, quanto daquele vídeo você conseguiu entender? O que é uma compreensão competente? É você ser capaz de entender as situações do dia a dia, em diversos sotaques diferentes. Em diversos sotaques. Ah, mas eu só gosto em inglês americano. Pois é, sinto muito em te dizer, mas o mundo não é só inglês americano. Se você só consegue entender um tipo de sotaque, você não tem uma compreensão competente, tá? Você não tem, eu tenho que te dizer isso, beleza?
Por último, o que acontece com você quando você não pratica o seu listening é que você não desenvolve uma fala natural. Você vai ficar com o inglês travado, travando para falar e não vai ficar natural, tá? Porque você não está recebendo aquela carga de compreensão. Beleza? Deixa eu ver aqui, o pessoal já foi colocando umas coisas ali no Instagram. Deixa eu ver. Indica uns podcasts, canais do YouTube para a prática. No final, aguenta aí. Carolina, 3 semanas da prova, mas meu problema não é entender o que foi dito, mas sim ler as questões e ouvir ao mesmo tempo. Pois é, talvez você ache que o seu problema não é entender o que foi dito, mas durante a prova ali do listening, você tem que entender, pensar enquanto você está escutando, decidir qual questão. Então, na hora de fazer a prova do listening, aí você precisa não só de entender, você também precisa de técnica. Então, às vezes, você acha que você precisa entender mais, mas não é isso. Você precisa de técnica para fazer a prova. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. O que acontece, então? Você não vai desenvolver a sua capacidade de compreender. E eu tenho que te dizer uma coisa, eu não sei para qual país que você quer ir. Talvez você queira vir aqui para o Canadá, talvez você queira ir para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Austrália, Irlanda, não sei. Me diz aí qual país que você quer vir. Mas se o Canadá for o país que você quer vir, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você tá achando que você vai chegar aqui e ouvir aquele inglês correto, perfeito, tudo certo, mentiram para você. Isso não vai acontecer. Quando você chega aqui no Canadá, você vai escutar muitos sotaques diferentes. Você tem que estar pronto para isso. Essa ideia de você vai escutar o sotaque canadense perfeito, isso não existe. Você vai escutar, mas é muito pouco. É muito pouco. A grande maioria, geralmente que você vai ter contato nos primeiros anos com outros imigrantes, vai ser gente com sotaques diversos do mundo. Então, só que já fica claro para você a importância de você ser capaz de entender diversos sotaques. Beleza? Ó, a Gi tá falando em Inglaterra, a Kátia tá falando Estados Unidos. Pois é, muito bem. Vamos lá, eu vou dar para vocês um exemplo aqui de coisas que você só compreende se você faz o listening. Se você não pratica o listening, você não consegue perceber e compreender isso aqui que eu vou te falar agora. E aí o seu discurso fica um discurso que não é natural e que fica um discurso mais travado. E, por consequência, se o seu discurso não é natural e é mais travado, a sua nota no teste do IELTS vai ser menor, tá? Então, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Você vai precisar prestar atenção. Se você estiver anotando, não anota não. Presta só atenção aqui. Existe uma coisa em inglês que a gente chama connected speech. Connected speech. O que é connected speech? É quando você conecta palavras umas nas outras para economizar tempo. O inglês, assim como qualquer outro idioma, tem esse tipo de atalho. As pessoas na vida real, elas são preguiçosas, ninguém quer passar o tempo formando uma frase inteira correta. A gente fala tudo rápido para falar logo, tá? Vou te dar alguns exemplos. Vou escrever aqui para você. O exemplo que eu anotei primeiro é esse aqui, ó. Esse aqui é até a parte de uma música. Quem conhece essa música aqui do Imagine Dragons, que é a banda? Quem conhece essa música aí? Whatever It Takes. Esse é o nome da música, né? Olha o exercício que eu vou passar para você. Depois que acabar essa live aqui, você vai lá, você ouça essa música e você vai perceber o que eu tô te falando aqui. Como que você fala isso aí que eu coloquei, ó? Essas 3 palavras, como que você fala isso aí? Whatever it takes. Whatever it takes. Se você tiver um sotaque britânico, talvez você vai falar whatever it takes. Tá certo, não tá errado não. Mas na vida real, quando as pessoas estão falando rápido, não é assim que elas falam. Depois você vai lá e vai ouvir a música, aquele it ali no meio, ele é emendado na palavra anterior. E eles falam whatever it takes. Whatever it takes. Esse re, whatever it takes. Vai lá depois, anota isso aí para você conseguir ouvir a música e perceber como é que eles falam. Whatever it takes. Que aí fica muito mais natural. Um outro exemplo é isso aqui, ó. Como que você fala isso aqui? Pronuncia para você essa frase aí que eu mandei. Como que você fala isso aí? Seguinte. Como que foi que você falou? My car is out.
Foi assim que você falou? My car is out. Se você tiver um sotaque americano, ou my car is out. Se você tiver um sotaque britânico. Foi assim? Pois é, está certo. Então está errado gramaticalmente. Mas, na vida real, você não vai escutar as pessoas falando isso. Você vai escutar as pessoas fazendo a mesma coisa da frase de cima, que é o connected speech. Ali você vai falar, my car is out. My car is out. Olha isso. My car is. My car is out. Tá vendo como que emenda aquele R ali para cima do outro? Isso é o que a gente chama de connected speech. Você sai colando uma palavra na outra. É isso. Você não percebe lendo livro de gramática. Isso você não percebe lendo livro em inglês. Isso você só percebe como? Fazendo listening. E se você não percebe isso fazendo listening, na hora do seu teste do IELTS, você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil para você perceber esse tipo de coisa? Vai ser mais difícil. Se for mais difícil, vai receber uma nota menor. Então, se você quer passar no teste do IELTS com boas notas no listening, você tem que ser capaz de entender o que está sendo falado. E para entender o que está sendo falado, você tem que aumentar a sua exposição no listening. E isso aí que eu te falei não é só do inglês, não. Vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo brasileiríssimo. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Manda aí para mim na live. Vou escrever uma frase aqui. Aí, pronto. Como que você fala essa frase aí, ó? Em português mesmo. Como que você fala essa frase? Repita aí, fala em voz alta, para você perceber. Olha, ó. Cátia Gonçalves. Uai. Olha só, podia ser um mineiro, né? Gico ali do Espírito Santo. Espírito Santo tá perto, mas ainda não é Minas. Não soltou o uai. Essa frase ali, ó. Parece que eu estou andando mais rápido. Foi assim que você falou? Tá certo, não tá? Não tem nada errado. E dependendo da região que você mora no país, é assim mesmo que se fala. Parece que eu estou andando mais rápido. Só que você chega lá em Minas Gerais, o que você vai escutar? Você não vai escutar isso aí, não. O que você vai escutar? Parece que eu tô andando mais rápido. Parece que eu tô andando mais rápido. Não é assim? Não é assim que o mineiro fala? Não é parece que eu estou andando mais rápido. É parece que eu estou andando mais rápido. Olha como que uma palavra vai sendo emendada na outra. Isso é o connected speech do português. As palavras são emendadas umas nas outras para que as pessoas falem mais rápido. E mineiro, então, quer falar mais rápido ainda, para não perder o trem, não é assim? Então é o seguinte, esse tipo de coisa você só percebe quando você faz o listening. Se você não faz o listening, você não vai desenvolver esse tipo de compreensão. Vai ficar mais difícil para você entender o inglês geral, vai ficar mais difícil para você entender o inglês da sua prova do IELTS e, por consequência, vai ficar mais difícil para você conseguir uma nota boa ou a nota que você quer no teste do IELTS. Entende? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Agora eu vou falar para você como que você vai fazer para praticar o seu listening. Beleza? Se você tá com o seu caderno aí, você vai ter que anotar, porque eu vou te dar 2 passos para você praticar o seu listening. Beleza? Já tá com o caderno aí para você anotar? Uma coisa, antes de você começar. Anote aí em cima, antes de tudo. Antes de eu te passar os 2 passos. Anote aí. Consistência traz resultado. Anote isso aí. Consistência traz resultado. Não adianta você fazer 10 horas de listening hoje. Nossa, eu escutei 10 horas de filme, podcast, sei lá o quê. E depois você ficar 3 semanas sem ouvir nada. Não serve para nada, isso não presta. É muito melhor que você ouça pouco todos os dias. Escreve aí. Consistência traz resultado. Você que está aqui na live, para eu saber que você pegou, põe aí a hashtag. Ó, consistência traz resultado. Escreve isso aí que eu quero ver se você internalizou isso na sua cabeça. Não é o volume, não é o que você faz. É se você é constante naquilo que você faz. Escreve aí. Consistência traz resultado. Quero saber que você pegou isso aí. Muito bem. Seguinte, são 2 passos para você praticar o seu listening. Esses 2 passos são 2 técnicas que eu vou te ensinar agora. Provavelmente são as 2 técnicas que vão mudar o seu nível de inglês a partir de hoje. Se você nunca me viu falando dessas técnicas, hoje você vai mudar a sua relação com o listening e com o seu inglês. Beleza? Essas 2 técnicas que eu vou te ensinar, esses 2 passos, são o bombardeio e o resgate. Quem estava aqui na live de ontem, que viu falando sobre o reading, a leitura, viu que lá também tem essas 2 técnicas de bombardeio e resgate. Aqui a ideia é parecida, mas eu vou te explicar como que você vai fazer. Beleza? Anota então. Primeiro passo, bombardeio.
O que é o bombardeio? Quando você faz o bombardeio, é a parte que você vai ficar exposto ao idioma. Você vai ficar ali recebendo uma carga absurda de listening, uma carga absurda de áudio, ouvindo, tá? Esse é o bombardeio. Imagina que você tá lá na guerra, você tá sofrendo um bombardeio mesmo. Você não tem nem tempo para pensar direito. Aqui é a mesma coisa, é a parte da exposição. Você vai ficar exposto ao idioma, tá? É isso que você vai fazer. Lá no reading eu falei algo semelhante e aqui eu vou falar para você também. Escreva isso aí. Se você está anotando, escreva isso aí. O seu único objetivo durante o bombardeio é ficar exposto. Vou repetir para você. O seu único objetivo durante o bombardeio é ficar exposto. Você escreveu isso aí? Você escreveu isso aí? Escreva. Sabe por quê? Porque você vai começar a ouvir e você vai falar assim: ah, mas eu não tô entendendo nada. Vou parar com essa porcaria. Eu falei que o seu objetivo é entender? Durante o bombardeio, o seu objetivo é ficar exposto. Só. Você só tem que suportar aquele momento ali e passar por ele. Só. Seu objetivo durante o bombardeio é ficar exposto, não é entender 100%. Isso a gente vai trabalhar mais pra frente, tá? Você só vai ficar ali, só tem que suportar o bombardeio. É isso aí, igual a gente falou ali. Ser atingido na guerra é a mesma coisa. Durante a técnica do bombardeio, você só vai ficar exposto ao idioma, mais nada. A única coisa que você pode fazer é anotar o minuto que você ouviu algo que você não entendeu direito. Da mesma forma que lá no reading, quando você está lendo, você não vai ficar parando para olhar significado de palavra, você só vai sublinhar a palavra e seguir a leitura. Aqui no listening, você também não vai ficar parando para tentar entender. Você vai continuar seguindo, você só pode pegar uma caneta ou um celular, sei lá, que você estiver ouvindo, e anotar um minuto que você começou a ter dificuldade, para depois a gente usar isso aí. Entendido até aqui? Estamos entendidos até aqui? Deixa eu ver aqui. Dá para fazer o bombardeio fazendo outras atividades, como trabalhar, por exemplo, sem estar prestando atenção 100% do tempo. Édipo Costa. Calma que eu vou chegar aí, meu jovem. É a próxima coisa que eu vou falar. Só quero saber se até aqui vocês estão tranquilos e conseguindo pegar isso aqui. Só quero saber. Deixa eu ver. Arctic Moons. Esse é o processo do cérebro acostumado a ouvir. Inglês é duro, mas é essencial. Excelente dica, sabe? É isso aí, cara. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é. Eu, quando eu tava na minha preparação pro IELTS, eu pegava o podcast, eu sentava na beirada da janela, não na janela, tá, gente? Eu sentava ao lado da janela, aí eu colocava e eu ficava assim, ó. Eu tinha que fazer muita força para conseguir entender. Então, se você tá fazendo o seu listening, a sua exposição, o seu bombardeio, e tá difícil, parabéns, você tá fazendo certo, porque é para ser difícil mesmo. Beleza? Muito bem, presta atenção. E isso aqui eu vou te falar, eu aconselho que você escreva isso também. No início desse passo, que é a técnica do bombardeio, você vai escolher algo que você goste. Você vai pegar um podcast sobre um assunto que você gosta, algo que você tem vontade de aprender, algo que você tem interesse no início, para você ficar mais motivado ali. Mas você não vai ficar nisso aí para sempre. Depois, você vai começar a expandir isso aí para outros assuntos, tá? Sabe por quê? Você não nasceu em um país de língua inglesa. Você não aprendeu vocabulário por osmose. Então, você tem que ativamente ir lá e buscar esse vocabulário. Quando você nasce, que ó, todo mundo aqui, eu acredito que está na live, nasceu no Brasil, né? Você nasceu no Brasil. Você adquire vocabulário por osmose. Se você trabalha com arquitetura ou engenharia, você vai saber o que é isso. Mas no Brasil, mesmo que você não trabalhe com arquitetura e engenharia, eu tenho certeza absoluta que você sabe o que é o pé direito de uma casa. Por que você sabe o que é o pé direito de uma casa, se você não trabalha com arquitetura ou engenharia? Porque você foi exposto a esse tipo de vocabulário sem querer, por osmose. Agora, em inglês não é assim.
Você não nasceu num país falante de língua inglesa. Você não vai receber vocabulário por osmose. Então, se você, a não ser que você trabalhe naquela área, então se você não for ativamente buscar esse vocabulário, ficando exposto a assuntos diferentes, vai ser muito difícil você sair daquele platô intermediário. Entenda isso para você mudar o seu jogo, beleza? Então, no início, você vai usar o que você gosta, mas depois você vai passar para outros assuntos, tá? Outra coisa para você. Eu vou te dar aqui alguns exemplos no final de podcast para você usar, mas você não vai, pelo amor que eu te peço, procurar podcast. Inglês básico, inglês intermediário, podcast para aprender inglês. Para com essa... Eu ia falar um palavrão. Para com isso. Você vai usar material para a vida real. Ah, Simon, mas eu tenho que pegar um podcast que seja fácil, que eu vou entender. Para com isso. Para com isso. A vida real não tem essa gradação de dificuldade, não. Na vida real, ou você vai entender, ou você não vai entender. Não se blinde do inglês real. Se você se blindar do inglês real, você vai pagar esse preço lá na frente. Sabe quando é esse lá na frente? É no dia que você chegar no país que você quer morar, lá na imigração, que você tiver que conversar com o oficial. Você acha que o oficial vai conversar devagarzinho para você entender? Claro que não. Então não se blinde do inglês real. Você vai usar podcast que é voltado para falantes de língua inglesa. Para quem já sabe inglês. Você não vai usar podcast que é para quem está aprendendo do básico, não. Beleza? Combinado? Não me faça ficar nervoso, não. Pelo amor que eu te peço. Muito bem. Aí, eu esqueci quem foi que perguntou aqui. Foi uma pergunta bem pertinente sobre fazer o bombardeio enquanto está prestando atenção em outras coisas. Anote isso aí que eu vou te falar agora. Existem duas formas de você aplicar a técnica do bombardeio. Anote aí. A primeira forma de você aplicar a técnica do bombardeio é o listening de atenção concentrada. O que é o listening de atenção concentrada? Listening de atenção concentrada é quando você pega os seus fones, coloca no seu ouvido, ou às vezes você não precisa nem ouvir com fone, né? Você está ouvindo no computador ou no som, e você só vai fazer aquilo, mais nada. Você vai ficar ali sentado só ouvindo. Sentado, não deita não que você vai dormir. Você só vai ficar ali ouvindo. Sua concentração está toda ali. Por isso que ele chama listening de atenção concentrada. Você está focado ali, beleza? A segunda forma de você aplicar a técnica do bombardeio é o listening de atenção difusa. O que é o listening de atenção difusa? O que é difuso? Difuso é algo que está espalhado, tá? Então, o listening de atenção difusa é o listening que se faz quando você está ouvindo alguma coisa e fazendo alguma outra atividade. Você pode estar arrumando a casa, mexendo nos seus papéis, lavando vasilha, dando banho em cachorro. Dando banho em cachorro não que vai molhar tudo, né? Lavando canil de cachorro, sei lá. Qualquer coisa. Esse é o listening que você vai usar para preencher os momentos do seu dia. É o listening que você vai usar para preencher os momentos do seu dia. Por isso que eu chamo ele também de listening de preenchimento, tá? Entendi, Simon, mas qual dos dois que eu vou fazer? Os dois, pô! Os dois! Não é um ou outro, é um e outro. Você, se você não assistiu, eu recomendo que você vá assistir a aula em que eu te ensino a criar uma rotina simples, que você consiga seguir. Lá nessa aula eu criei uma rotina para você, que é simples, mas que dá para você seguir. E aí você tem lá um momento de praticar o seu listening de atenção concentrada, e ao longo do dia você vai preenchendo os espaços com o listening de atenção difusa. Assim, você vai conseguir aumentar a sua carga de exposição. Beleza? O listening de atenção concentrada ele é muito mais valioso. Simon, falo que ele vale o dobro do listening de atenção difusa. Mas toma tempo, você tem que sentar e ficar só com a sua atenção concentrada ali. Então você vai usar ele em determinados momentos do seu dia, estrategicamente, e no restante do dia você vai fazer o listening de atenção difusa, tá? Atenção, tem que ser os dois, de forma combinada. Se você fizer só listening de atenção difusa, sua compreensão vai continuar uma bosta. Sua compreensão vai continuar horrível. Porque você precisa do listening de atenção concentrada. Da mesma forma, se você só fizer listening de atenção concentrada, talvez você não vai ter
volume de exposição, porque não dá para ficar fazendo ele toda hora. Você não consegue ficar ali concentrado 4 horas direto. Entende? Então você vai por pedaços, beleza? Foi assim que eu, Simon, durante a minha preparação, eu fiz quase 2.000 horas de listening. Quase 2.000 horas só de listening. Foi assim, tá? Deixa eu ver ali, a Jandira falando, fazer comida enquanto ouve podcast, ir para o trabalho ouvindo conteúdo em inglês para quem não tem muito tempo. É isso aí, listening de atenção difusa. Beleza? Vamos para o segundo passo? Tá tranquilo até aqui? O que é o segundo passo? É a segunda técnica, que é a técnica do resgate. O que é a técnica do resgate? Você tá lá na guerra contra o listening. Já passou pela fase do bombardeio, ficou ali exposto, recebendo conteúdo em inglês. Agora é a hora de você voltar e fazer o resgate de quê? O resgate das palavras e das expressões que você não entendeu. O resgate das partes que você não entendeu, tá? Como que você vai aplicar a técnica do resgate? Anota aí. Anota aí enquanto eu vou beber água. A técnica do resgate vai te fazer entender 100% do que você ouviu. Se você não entender 100% do que você ouviu, é porque você está fazendo a técnica do resgate errada, tá? Como que você vai fazer? Ouviu lá o seu podcast, marcou lá os momentos que você não entendeu, que você tem que voltar para fazer o resgate depois. Agora você vai fazer o resgate. O que você vai fazer? Você vai pegar só aquele pedaço que você não entendeu. Só aquele pedaço. E aí você vai tocar ele de novo, repetidas vezes. Não é uma vez, não. Não são 2 vezes, 3, 4, 5. São várias. Repetidas vezes. No mínimo 10. Eu tô falando sério. No mínimo 10 vezes. Aquele pedaço, é um pedaço pequeno. No mínimo 10 vezes. A cada uma das vezes, o ideal é que você consiga pegar um pedaço novo que você não pegou. Se você chegou até as 10 vezes, não conseguiu pegar tudo, conseguiu pegar mais 1 ou 2 palavras, mas não conseguiu pegar tudo sozinho, o que você vai fazer? Aí você vai ativar a legenda daquele momento em inglês e entender o que estava sendo falado. Ou então, se você estiver usando um podcast com transcrição, você vai pegar a transcrição daquele momento e ver o que você estava falando. Você vai entender 100%. 100%. E aí, o que você vai fazer depois que você ativou a legenda, ouviu a transcrição? Você vai desativar e vai ouvir de novo. Vai ouvir de novo. Preferencialmente algumas vezes mais. Para você gravar o som daquilo, a fonética daquilo que você acabou de ouvir. Pegou a técnica do resgate? Como é que você vai aplicar? Existe até uma aula minha ensinando você a usar a técnica do resgate. Se você está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar ela aqui em cima. A aula se chama Como Dominar o Listening. E para você que está no Instagram, esse é o nome da aula. Anota aí para você pesquisar. Tem tanto aqui no Instagram, só que aqui vai ser... Ela tá lá nas aulas base aqui no Instagram e no YouTube ela tá na playlist das aulas base também. Se você for lá no meu canal, você acha com mais facilidade. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá. Tem algumas coisas para falar para vocês aqui. Como que faz para aumentar o impacto dessas técnicas? Como que você aumenta o impacto dessas técnicas que eu te passei? A técnica do bombardeio e a técnica do resgate. É muito simples. Para você aumentar o impacto disso no seu inglês, é só você fazer todo dia. Se você fizer todo dia, o impacto disso no seu inglês vai ser estrondoso. Todo santo dia. Lembra do que eu falei? O que foi que eu falei com vocês no início da live? Que eu até falei, escreve a hashtag aqui. Consistência traz resultado. Essa é a palavra para você. Essa é a expressão para você. Consistência traz resultado. Quanto mais você fizer isso todos os dias, maior vai ser o impacto dessas 2 técnicas no seu inglês. Beleza? Porque eu acredito que o que você passa seja algo mais ou menos assim. Me diga se é. Você vai ouvir alguma coisa, seja um podcast, seja um filme, uma série, e aí você consegue entender lá um bolo, é uma massa disforme. Você não entende muito bem, e aí de vez em quando você consegue catar uma ou outra palavra. É assim? Me diz aí se é assim. Quanto mais você fizer isso aqui, mais você vai conseguir identificar palavras novas no meio daquela massa disforme. Entende?
É a consistência que vai te trazer esse resultado. Beleza? Muito bem. Agora tem um ponto extra aqui para você. Tem um ponto extra. 2 pontos extra, na verdade. Eu vou indicar alguns podcasts para vocês, mas antes eu quero falar algumas outras coisas. Primeiro. Simon, com qual sotaque eu pratico essas técnicas? Qual tipo de material, que tipo de sotaque eu encontro material para fazer essas técnicas? Se você está se preparando para o teste do IELTS, eu, Simon, estou te falando. Inglês britânico. Ah, mas eu não gosto de inglês britânico. Faça sem gostar. Faça sem gostar. Você tem que aprender a fazer o que você não gosta para conseguir aquilo que você quer. Você tem que aprender a fazer o que não gosta e fazer o que é preciso para conseguir aquilo que você quer. Pessoas adultas e comprometidas com seu resultado nem sempre fazem só o que elas gostam. Elas fazem o que é preciso fazer. Então, mesmo que você não goste de inglês britânico, faça com inglês britânico. Inclusive, esses podcasts aqui que eu vou te recomendar são todos britânicos. Sabe por quê? O seu teste do IELTS é um teste britânico. Não importa se você gosta ou não gosta. Na hora que você sentar para fazer o listening do seu teste do IELTS, você vai, certeza absoluta, ouvir inglês britânico. Então, se você não estiver acostumado com o inglês britânico, vai ser muito difícil você conseguir a nota que você quer para passar no teste do IELTS. Esteja acostumado. Como que você vai ficar acostumado? Fazendo a exposição do jeito que eu acabei de te falar. Beleza? Vamos lá. Segunda coisa. Onde que você vai achar podcasts para você pesquisar? Eu vou te passar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 podcasts eu vou te indicar aqui. Mas eu vou te mostrar onde é que você vai achar vários outros. Para você que está assistindo no YouTube, eu vou colocar na tela. Para você que está no Instagram aqui, eu vou tirar o celular aqui para eu poder te mostrar. Talvez você nem saiba disso aqui, mas eu vou te mostrar. Presta atenção. Esse site aqui é o site da BBC, tá? British Broadcast Corporation, tá? É o site da BBC, chama BBC Sounds. E aí você vai digitar lá no Google, BBC Sounds Podcasts. E aí, meu caro, olha aqui a infinidade de podcasts que você tem para poder descobrir e testar durante a sua exposição. Tem vários, tem muito. Você pode até filtrar por assunto, se você quiser. Beleza? Anotou o site aí? Anote, tá? Isso aí vai te ajudar. Beleza? Agora, eu vou te passar as minhas recomendações. Beleza? Não sei se você já conhecia esse site aqui da BBC. Eu, de vez em quando, eu paro ali para ficar olhando se eu descubro algum outro podcast dos gêneros que eu gosto de ouvir. E eu recomendo que você faça isso também, porque são, na grande maioria, podcasts com conteúdo muito relevante e são podcasts britânicos. Beleza? Seguinte, para você que está no YouTube, as recomendações que eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar aqui a imagem do podcast. Eu vou colocar aqui do lado a imagem do podcast. Mas para você aqui no Instagram, eu vou... Nossa, eu tô soluçando. Para você aqui no Instagram, eu vou escrever o nome do podcast, tá? O primeiro que eu vou te passar é este daqui, ó. É um podcast para quem gosta de ciência. É esse aqui, ó. The Infinite Monkey Cage. The Infinite Monkey Cage. Esse é o nome do podcast. Ele é muito bacana porque ele traz assuntos científicos que são discutidos de uma maneira bem descontraída e leve. Então você vai ali adquirir exposição com esse tipo de assunto de uma maneira bem tranquila, tá? Eu gosto muito desse podcast. O próximo é para quem gosta de música. É esse aqui, ó. É o Desert Island Discs. Desert Island Discs. Esse podcast, para quem gosta de música, ele é muito bom. E esse é um podcast que eu recomendo para quando você já está cansado de praticar o listening. Não é para você parar, mas você pratique com esse aqui. Por quê? Durante as conversas, eles têm músicas. O podcast é sobre isso, mas durante as conversas eles pegam pedaços das músicas que os entrevistados estão falando sobre elas e colocam ali. Então dá uma leveza no episódio, não vai ficar toda hora só aquela conversa, tá? Esse aí é muito bacana. Se não me engano, ele existe desde 1948. Obviamente não era um podcast, porque nem existia isso naquela época, né? Era um programa de rádio.
Só que eles tinham os arquivos todos disso e converteram todos em podcast, beleza? O terceiro que eu vou te passar, esse aqui é muito bacana, eu gosto muito desse. Esse é mais filosófico, para desenvolvimento pessoal. É esse aqui, ó. Under the Skin. Under the Skin. Esse é do Russell Brand. Esse é muito bom. Ele entrevista várias pessoas que são muito conhecidas nas suas áreas de atuação e as ideias deles são muito profundas, tá? Esse é um excelente podcast para quem gosta dessa área aí de desenvolvimento pessoal. O próximo é esse aqui, ó. Something Rhymes with Purple. Something Rhymes with Purple. Esse é o nome do podcast. Ele é um podcast de entretenimento. Ele é bem descontraído. Eles pegam palavras e vão analisando o contexto, a origem daquela palavra. E é muito bacana, muito massa mesmo esse daí, tá? Eu gosto bastante dele. Agora eu vou indicar 2 podcasts de suspense, tá? Eu sei que tem gente que gosta desse tipo de podcast e eu vou colocar aqui, tá? Daniela, eu escrevi todos aí, tá? Se você voltar um pouquinho aí, vai estar escrito aí, tá? O primeiro. Vou escrever aqui agora o primeiro desse de suspense. Chama assim, ó, Impact Winter. Impact Winter é o nome desse podcast, tá? Esse aí, o que acontece? Ele é como se fosse um conto, tá? Tem atores que contam a história do podcast. É uma história mesmo, com diversos atores, diversos personagens, na verdade. Com diversos personagens. E o que eu me surpreendi com ele, eu achei ele no Spotify, tá? Eu achei ele no Spotify. O que ele me surpreendeu foi que eu tava lá ouvindo e de repente eu reconheci uma voz e falei assim, caramba, é a voz daquele cara. É um ator famoso, ele fez Game of Thrones. Eu não vou dizer quem é, mas se você assistiu, eu espero que você reconheça. Eu gostei muito desse daí, tá? O outro que eu vou indicar é este aqui, ó. A Scottish Podcast. A Scottish Podcast. Esse aí também é muito massa, que é um podcast para quem gosta mais dessa área aí de suspense e tal. Mas o legal dele é que ele tem um sotaque escocês e o cara, ele quer ter um podcast sobre eventos paranormais. Então é a história de um cara que quer ter um podcast sobre eventos paranormais. E aí vai acontecendo um monte de coisa com ele lá. Então é bem bacana, tá? Muito bem. Antes de eu finalizar aqui, deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. A Kênia e Mold Me Estruturas. Tem algum podcast para indicar na área de enfermagem, não? Há algum voltado para a área de enfermagem? Não. Não tenho nenhum específico voltado para a área de enfermagem. Por quê? Não é a área que eu, Simon, atuo. E você, como eu te disse lá no início, você precisa pegar um contexto amplo para que você possa abranger o seu vocabulário. Não fique presa em um tipo de contexto só, em um tipo de conteúdo só. Mas, para você conseguir podcast na área de enfermagem, é muito simples. Só você digitar ali no Google assim, ó, Best Podcast Nursing. Best Podcast Nursing. Aí vai aparecer com certeza lá uma lista de podcasts sobre esse assunto para você, beleza? Daniela, minha internet caiu, pediu comentários. Ah, tá, entendi. Beleza. O primeiro que eu tinha falado era o The Infinite Monkey Cage, tá? The Infinite Monkey Cage. É assim que chama. Beleza. Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma revisão aqui, rápida, e aí depois eu abro para perguntas se vocês tiverem. Já vão pensando nas suas dúvidas aí. Vamos lá, revisão aqui, o que a gente viu hoje nessa aula aqui. Eu te falei que a maioria das pessoas tem dificuldade no listening para conseguir entender o que está sendo falado, para entender o que está sendo falado, ou se cansa na hora de praticar o listening, ou até mesmo desiste na hora de praticar, tá? E aí eu já te falei que quando você for praticar o listening, usando isso aqui que eu te falei hoje, você não está praticando por diversão. Você está treinando. Você não está ouvindo esses podcasts por diversão, por lazer. Vai chegar esse dia, mas esse dia não é hoje. Hoje você está treinando, beleza? E aí eu fui lá e te falei por que é importante você praticar o listening, porque é uma das habilidades dominantes e porque ele influencia em todas as outras habilidades. Você vai falar melhor, ler melhor e até escrever melhor se você ficar exposto e praticar o seu listening. Eu te falei o que acontece se você não pratica o seu listening, você vai ficar estagnado, que é aquele famoso platô, né? Você não vai conseguir subir de nível mais se você não praticar o seu listening. Falei que demora muito mais para você passar no seu teste do IELTS, conseguir a nota que você quer. É muito mais difícil se você não pratica o seu listening.
e falei que você não vai desenvolver uma compreensão competente. O que é uma compreensão competente? É você ser capaz de entender o que está acontecendo no dia a dia em inglês, beleza? Além de que você não vai ficar com uma fala natural. E se você não tem uma fala que é natural, você não vai conseguir notas mais altas no teste do IELTS, beleza? A próxima coisa que eu te falei é o seguinte: eu te disse os 2 passos para você praticar o listening. 2 passos para você fazer a exposição, que são 2 técnicas: a técnica do bombardeio e a técnica do resgate. A técnica do bombardeio é a técnica pela qual você vai ficar exposto. Seu único objetivo durante o bombardeio é ficar exposto, não é entender tudo. O seu objetivo é só ficar ali e ficar exposto, beleza? Durante o bombardeio, você pode anotar os momentos em que você não está entendendo bem para você voltar depois com a técnica do resgate, tá? 2 formas que existem para você aplicar a técnica do bombardeio, que são o listening de atenção concentrada e o listening de atenção difusa. O listening de atenção concentrada é aquele que você vai só sentar e ouvir o que está sendo falado, mais nada. E o listening de atenção difusa ou o listening de preenchimento é aquele que você vai utilizar para preencher o seu dia enquanto você está fazendo outras atividades. Depois disso, eu fui lá e te falei da segunda técnica, que é o segundo passo, é a técnica do resgate. Como que você aplica a técnica do resgate? Depois que você fez a sua exposição com a técnica do bombardeio, você vai voltar naqueles pedaços que você não entendeu, e aí você vai repetir, 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 até você conseguir extrair o máximo que você puder. E aí, quando você já não conseguir mais e ainda tiver faltando alguma coisa, você vai ativar as legendas ou pegar a transcrição daquilo que você está ouvindo, e aí sim você vai conseguir pegar 100% de tudo, beleza? Te falei que para aumentar o impacto dessas técnicas, você precisa ser consistente, fazendo todos os dias essa mesma rotina, tá? E de extra, eu ainda te falei que eu recomendo que você faça essa exposição com podcasts britânicos, porque o seu teste do IELTS é um teste britânico, então, na verdade, nem interessa se você gosta ou não gosta. É questão aqui do que você precisa. E ainda te recomendei 6 podcasts ali para você poder exercitar essas atividades aí. Muito bem, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente encerrar a live? É só você falar, Simon, eu tenho uma pergunta. Se você quiser fazer a pergunta para mim ao vivo, pode mandar aqui o request para participar comigo. Eu teria o maior prazer em receber você aqui e conversar com você. Ou se você quiser apenas digitar a sua dúvida, pode digitar que eu também respondo. Vamos ver aqui, talvez tenha alguém digitando. Não sei se tem alguém mandando request para poder participar. Emily, não sei se eu falei seu nome certo, desculpa. Quanto tempo de exposição por dia seria o ideal? O ideal seria que você fizesse o máximo que você pudesse. Mas eu entendo que no início talvez você nem tenha compreensão do que é o máximo que você pode fazer. Então, eu te recomendo, antes de responder a essa pergunta aí, assistir a aula lá que eu te ensino a criar uma rotina simples para você seguir. Porque naquela aula lá eu já te dou uma quantia lá para você seguir, para você fazer todos os dias, uma quantia mínima, que é meia hora de manhã, meia hora de noite, fazendo outras atividades e durante o dia usar o listening de preenchimento. Mas o ideal é que você faça o máximo que você puder, principalmente porque você está preparando para o teste do IELTS. Se você está preparando para o teste do IELTS, e principalmente se o seu tempo é curto, o ideal é que você faça o máximo que você puder, beleza? Deixa eu ver aqui outra dúvida. Bui Lacerda. Quanto tempo ideal para fazer o listening concentrado? Tem um tempo que o rendimento cai. É aquilo que eu falei, ninguém vai conseguir ficar concentrado por 3, 4 horas direto. Então você vai ter que analisar aí qual é o seu soft spot ali, o seu ponto ideal que você consegue ficar concentrado no máximo e aí você vai focar nele. É 15 minutos? São 25 minutos? Meia hora? 45 minutos? Não sei, você vai ter que descobrir qual é o ponto ali que você consegue prestar atenção no máximo e depois você já perde. Beleza? Valdiane, vale ouvir o livro em inglês? Excelente pergunta essa sua, Valdiane. Vale ouvir o livro em inglês? Não. Não. Por quê? Quando você pega um audiobook, né, o livro em áudio, a pessoa está lendo o livro com uma certa entonação, que é a entonação do livro ou da história. Não é uma conversa do dia real, da vida real, do dia a dia. Não é esse tipo de conversa. E o inglês que vai te dar essa compreensão do dia a dia de uma forma absurda é o inglês real. Por isso que eu estou te indicando podcasts.
o audiobook é ruim e não funciona, Simon? Eu não tô falando isso. Eu tô falando que é mais efetivo para você desenvolver o seu listening de forma mais rápida pro teste do IELTS. Beleza? Vamos lá. Inglês, Sária. Na exposição difusa, pode deixar o som no som ambiente? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Vamos supor que você tem uma Alexa, por exemplo. Você tem uma Alexa na sua casa e você tá ali arrumando as coisas na sala, qualquer lugar, sei lá. Pode deixar tocando lá enquanto você tá arrumando, não tem problema nenhum, tá? Isso é até certo ponto bom, porque ele vai puxar de você um pouco mais de esforço para entender, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo momento, então você vai ter que prestar mais atenção. Pode sim, porque isso é bom, tá? Deixa eu ver aqui. Valdiane, entendi, muito obrigado. Já até chorando. Chora, mas faz o que tem que fazer, tá? Larga esse audiobook aí e vai fazer o podcast. Muito bem, eu acho que encerramos por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado da live e aprendido bastante aqui. E nós nos vemos na próxima live. Para você que está no YouTube, eu te vejo no próximo vídeo. Cheers!